Seja bem-vindo ao canal Sede Sapiência. Nesse vídeo nós iremos meditar sobre a liturgia da palavra da solenidade da Epifania do Senhor. Neste domingo, a Igreja medita o Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Trata-se da visita dos magos até o presépio de Jesus em Belém da Judeia. A princípio, nós podemos nos perguntar o que é que significa a palavra Epifania. Epifania significa a manifestação de Deus para os povos pagãos. Nesse Evangelho de Mateus que nós refletimos nesse domingo, nós vemos uma dinâmica entre promessa e cumprimento. Aquilo que Deus havia anunciado no Antigo Testamento, de que Ele viria e se manifestaria para todos os povos, se cumpre na pessoa dos três reis magos. Em primeiro lugar, nós vemos que junto ao presépio de Jesus estão duas figuras, a figura de Maria e de São José. Os dois representam o povo de Israel que aguarda o cumprimento das promessas de Deus numa grande expectativa e numa vivência profunda da fé. Maria e José são verdadeiros representantes do povo de Israel que não só esperaram, mas viram o cumprimento dessas promessas da parte de Deus, se realizando neles. Eles também representam aquilo que os profetas antigos diziam sobre o resto de Israel, em que no final haveria apenas um resto, poucos que seriam salvos pela graça de Deus, porque muitos teriam abandonado a promessa de Deus, teriam abandonado a aliança, mas um resto de Israel ficaria fiel. Juntamente com Maria e José, nós podemos colocar a figura dos pastores. Os pastores que estavam ali próximos ao presépio e que ouviram a notícia do anjo e que apressadamente acorrem até a manjedoura para avistar o menino Jesus, para contemplá-lo e adorá-lo. Na pessoa dos pastores, nós podemos ver todos os simples e humildes a quem Deus anuncia o seu Evangelho e que acolhem com grande alegria esse Evangelho. Jesus vai nos dizer, num determinado momento no Evangelho, eu te louvo, ó Pai, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Esses pastores são esses pequeninos, são esses simples de coração a quem Deus revela a sua bondade e que, com essa sensibilidade do coração, eles captam os sinais de Deus e respondem àquilo que Deus lhes revela. Por isso, eles vão apressadamente até o presépio, enquanto muitos, a maioria em Belém, em Jerusalém, ficaram insensíveis ao sinal de Deus, os pastores, porque simples de coração, porque humildes para captar os sinais de Deus, eles percebem rapidamente e respondem ao chamado de Deus. Então nós temos num primeiro momento, junto ao presépio de Jesus, essas duas realidades. A realidade de Maria e José, que representam o povo de Israel, o resto de Israel, a figura dos pastores, que representam os simples e humildes que captam os sinais de Deus. E aí, só então, num segundo momento, nós temos a figura dos três reis magos. Quem são os três reis magos? São aqueles que representam todos os povos pagãos, os povos gentios que viriam para adorar o Senhor. Os magos, então, eles representam todos os povos que ao longo de toda a história haveriam de crer que Jesus de fato é o Salvador. Em primeiro lugar, Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas depois também essa manifestação dele se torna universal. Na pessoa dos magos estamos incluídos todos nós que ao longo da história haveríamos de crer na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira leitura desta liturgia, ela nos apresenta a profecia de Isaías, em que nos fala de Jerusalém, que deveria se alegrar, porque a glória de Deus se manifestou nela e que viriam muitos povos, muitos filhos e filhas até ela, trazendo seus presentes, trazendo ouro e incenso, e que em Jerusalém haveria uma inundação
de camelos, de dromedários e uma inundação de povos que viriam buscar em Jerusalém a glória de Deus e que viriam encontrar e viriam assim obter a sua salvação. Esta profecia de Isaías, ela revela toda a grandeza e a amplitude do projeto salvífico de Deus. Revela que a glória de Deus irá se manifestar numa dimensão universal. E no Evangelho nós temos os magos que vêm até Belém e encontram na manjedoura Jesus e a Virgem Maria. Diante da profecia de Isaías e o Evangelho de Mateus, nós vemos um grande contraste, porque a profecia de Isaías, ela fala de algo grandioso, esplendoroso, que deveria acontecer na manifestação de Deus para todos os povos. Mas no Evangelho de Mateus, nós vemos uma cena humilde, uma cena simples. Nós não vemos uma inundação de camelos e dromedários, nós não vemos uma grande multidão de pessoas que acorrem para ver a manifestação de Deus. Nós vemos 3 simples homens que vêm do Oriente para contemplar o Rei dos Judeus que nasceu. Por que há esta desproporção entre a profecia de Isaías e o Evangelho de Mateus? Porque, na verdade, o que Isaías viu foi aquilo que aconteceria ao longo de toda a história humana. Isaías viu aquilo que aconteceria ao longo de todo o percurso em que muitos reis, muitas pessoas importantes se renderiam a Jesus. Mateus mostra apenas o início de uma grande procissão de pessoas que sairiam de suas terras para irem à procura de Jesus e não só procurariam peregrinando, fazendo uma peregrinação exterior, mas também uma peregrinação do seu coração, uma peregrinação interior para encontrar em Jesus a manifestação de Deus e para encontrar em Jesus as respostas que eles estavam procurando para as suas próprias vidas. Então, Isaías viu toda a história numa única visão, aquilo que aconteceria ao longo de todo o tempo. E Mateus, ele vê apenas o início deste grande acontecimento da manifestação de Deus para todos os povos. E ao longo da história, há sempre pessoas que são iluminadas pela luz da estrela e que se põem a caminho numa busca inquietante para encontrar um sentido, uma razão para as suas vidas e que chegam até o Deus que se fez homem. Ele é a razão de toda a busca humana. E os magos, eles seguem um percurso bastante interessante e que o próprio catecismo da Igreja Católica nos mostra isso, que é o percurso que todo homem faz para chegar até Deus. Os magos, eles seguiram 3 passos que são os mesmos 3 passos que a Igreja aponta para a manifestação de Deus e para também o encontro de Deus com o homem. Quais foram esses sinais, quais foram esses passos seguidos pelos magos? Em primeiro lugar, o Evangelho diz que eles seguiram a estrela. Aqui, pela estrela, nós podemos ver refletido o mistério da criação de Deus. Os magos sondavam os sinais naturais. Eles olhavam para a criação de Deus e prestavam atenção nisso e viam na criação sinais de Deus. Mas os magos também, eles vão peregrinar até Belém por causa de um profundo desejo no coração que eles tinham de encontrar alguém para adorar, de encontrar o verdadeiro Deus, alguém que fosse satisfazer todas as expectativas e todos os anseios do seu coração. Então eles são movidos, além da contemplação da natureza, eles são movidos pelo próprio coração a procurarem uma resposta concreta para as suas vidas. Quando os magos chegam em Belém, eles vão perguntar aonde está o rei dos judeus que acaba de nascer. E ali Herodes pede para consultar os mestres da lei, os sacerdotes do povo judeu, e eles então apresentam os sinais das Escrituras que falavam onde o Messias deveria nascer. E eles então dizem que é em Belém da Judéia. Então, num terceiro momento, os magos seguem as orientações das Sagradas Escrituras, que é onde está presente a revelação do próprio Deus a nós.
Então, em primeiro lugar, nós temos os magos que seguem uma revelação, por assim dizer, natural. Eles seguem os sinais da criação e os sinais do próprio coração. E no segundo momento, os magos seguem a revelação sobrenatural de Deus. De fato, o homem não poderia encontrar a Deus se Deus não tivesse vindo se revelar a ele. O homem poderia se perder na sua busca e ele poderia, então, levado pelas suas paixões, poderia ser levado pelos seus sentimentos e pelas suas emoções a não encontrar verdadeiramente a Deus. É somente se Deus se manifesta ao homem que o homem pode encontrar a Deus verdadeiramente. Os magos, eles seguem esses 3 passos. Eles olham para a criação e vê que tem um sinal de Deus, que tem uma manifestação de Deus ali, mas que ela ainda não é completa. Eles olham para o próprio coração e veem o anseio do seu coração e veem que esse coração não pode ser satisfeito por nada que exista nesse mundo e eles procuram ao Deus verdadeiro para adorá-lo, mas essa busca não pode ser completada apenas pelo esforço humano. Então, Deus vem ao encontro do ser humano. O Papa Bento XVI, numa das suas homilias, ele fala do coração inquieto do homem e ele fala também da inquietude de Deus. Ele fala que existe no homem uma inquietude, mas existe em Deus também uma inquietude. E ele nos diz isso numa linguagem belíssima. Não é apenas o homem que tem em si a inquietação constitutiva por Deus, mas esta inquietação é uma participação na inquietação de Deus por nós. Foi por estar inquieto conosco que Deus veio atrás de nós até a manjedoura e mais, até a cruz. Se o homem procura Deus, muito mais Deus o procura. São João da Cruz expressa isso numa linguagem poética dizendo: se a alma procura o amado, que é Deus, muito mais o amado a procura. Então, na procura dos magos, por encontrar o verdadeiro Deus, para se colocar diante dele, para adorá-lo, nós temos, antes de tudo, uma procura de Deus pelo ser humano. Em primeiro lugar, é Deus que vem ao nosso encontro e ele então desperta em nós a capacidade de buscá-lo para depois então encontrá-lo. Os magos representam todos aqueles que empreenderam esta busca e diante de Jesus caem de joelhos e oferecem não só ouro, incenso e mirra, mas oferecem as suas vidas. Os magos caídos de joelhos e oferecendo aqueles presentes a Jesus representam um ato de submissão a Deus. Assim também, ao longo da história da salvação, tantos homens e mulheres, movidos por uma busca profunda no seu coração, encontraram a Deus e não ofereceram apenas presentes valiosos, mas ofereceram o mais valioso dos presentes, que é a própria vida ofertada a Deus. E é isso que Deus espera de cada um de nós. O evangelho desse domingo termina dizendo que os magos não voltaram pelo mesmo caminho pelo qual eles vieram. Eles seguiram para suas casas por outro caminho. Isso quer dizer que eles voltaram transformados pelo encontro com a verdade. Eles voltaram por outro caminho porque o encontro com Jesus transformou os seus corações para sempre. Eles tinham descoberto o verdadeiro rosto de Deus e este rosto tinha traços do autêntico e mais profundo amor que é capaz de transformar os corações humanos e é capaz de fazer o coração humano mudar de rota, mudar de rumo, mudar de direção. Santo Agostinho, ele diz o seguinte: também nós, reconhecendo Cristo, nosso Rei e Sacerdote, morto por nós, o honramos como se tivéssemos oferecido ouro, incenso e mirra. Só nos falta dar testemunho dele, percorrendo um caminho diferente daquele pelo qual viemos. Que esta solenidade da Epifania do Senhor seja uma verdadeira manifestação de Deus na sua vida e que você também vá ao encontro dele com esse coração inquieto, assim como ele também tem um coração inquieto para te encontrar e preencher todas as suas buscas, todos os seus anseios. Que a luz de Jesus, que brilhou para os magos, brilhe também na tua vida. Deus te abençoe.